Olá, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma terça de lives. Olá! Olá, pessoal! Mais uma terça de muito conhecimento, de lives. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Mariana. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Estamos sim. Deixa eu aumentar aqui. Certinho. E aí, pessoal, ai que legal, bastante gente aí querendo saber sobre o tema, muito bacana. Mais uma vez. Quem tiver perguntas durante a live, pode ir mandando aqui, que no final a gente lê e responde todas as perguntas. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, vamos agradecer aí a professora Mariana Quirino por ter aceito aí nosso convite, porque nós, né, quando começamos aí na nossa carreira acadêmica, nós tínhamos muitas dúvidas, né, Isa? E aí, assim, muitas vezes a gente acaba caindo aí na carreira acadêmica e aí acaba descobrindo as coisas no meio do caminho, né? Quando já está dentro. Então, assim, essa live vai ser muito importante para quem quer ingressar na carreira acadêmica, já conseguir entrar tendo uma noção de como as coisas funcionam. Porque às vezes a pessoa tem o interesse de começar fazer um mestrado e depois seguir para um doutorado e não tem a mínima ideia de como as coisas funcionam. Eu mesmo tinha muitas coisas que eu fiquei perdida e muitos colegas aí na trajetória e professores me ajudaram. Então, professora Mariana vai ajudar aí a esclarecer para todo mundo. Vamos apresentar professora Mariana Quirino, fazer uma breve apresentação aí do currículo. A professora Mariana fez a especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia na São Leopoldo Mandic, o mestrado em Odontologia na UFG daqui de Goiânia. O mestrado na UFG e o doutorado em Estomatologia e Biologia Oral na USP, e o pós-doutorado em Estomatologia, Patologia e Radiologia na USP. Ela fez também um doutorado sanduíche na Bélgica e atualmente é professora na área de Radiologia e Imaginologia na São Leopoldo Mandic, também professora dos cursos de especialização, mestrado, de cursos de capacitação em tomografia, no qual eu e a Isadora... de grande bagagem, né? Exatamente. Eu e a Isadora tivemos a honra de termos a professora Mariana Quirino como professora, né? Então, muito obrigada mais uma vez pelo aceite aí do convite, Mariana. Nossa, eu que fico muito feliz pelo convite. É muito bom encontrar, é sempre muito bom a gente encontrar os ex-alunos, né? A gente acaba virando amigo durante os cursos. E encontrar vocês trabalhando juntas, trabalhando com uma coisa super legal, é muito bom. Ter a possibilidade também de falar um pouquinho, de explicar um pouquinho sobre a carreira docente, que eu sei que muitas pessoas têm dúvida. Na verdade, eu esqueci de acrescentar aí nessa lista a especialização em odontologia legal, que é bem recente, eu terminei semana passada. Que legal! Mais uma especialização para o currículo. Estudar, né? Que tem tudo a ver com a radiologia também, né? O odonto legal tem tudo a ver com a radiologia. Que tem tudo a ver com a radiologia, é uma área correlata, assim, as duas andam juntas. Então, e também sou especialista pela São Leopoldo Mandic. Então, eu tenho tanto a formação lato sensu quanto a estrito sensu aí em diferentes instituições. E ao longo do caminho a gente vai encontrando pessoas legais com quem a gente pode trabalhar, com quem a gente pode dividir essa caminhada. E a gente vai aprendendo e vai ficando amigo dos alunos e vai torcendo pelo sucesso de todo mundo. Então, mais uma vez, meninas, muito obrigada. A gente que agradece. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira pergunta, que talvez pode ser a dúvida de muitas pessoas. A professora Monique Kelly aí na live também. Oi, professora Monique Kelly.
participa aí com a gente. Posso fazer um mestrado sem ter feito uma especialização, professora Mariana? Sim. E aí eu vou voltar, eu vou puxar um outro gancho aqui para dar uma explicada no que são os programas de mestrado que a gente tem hoje no Brasil. Porque é muito comum que quando a gente pensa em mestrado, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é, se eu quero ser professora, eu vou fazer o mestrado. O mestrado é para formar professor. E não é só isso, tá? Então, no Brasil, atualmente, a gente tem dois tipos de mestrados distintos. O mestrado profissional e o mestrado acadêmico. A primeira coisa que é muito importante dizer é que os dois têm o mesmo peso de título. Então, eu quero seguir carreira acadêmica, eu quero ser professora, eu quero fazer um doutorado. Esse mestrado me qualifica para essa próxima etapa? Sim. Mas o mestrado profissional, ele tem uma característica de formação de recurso humano de alto desempenho tecnológico. O que é isso? Eu vou te formar radiologista também no mestrado. Então, o mestrado profissional, ele tem essa característica de formação do radiologista. Aqui na São Leopoldo, a gente tem os dois tipos de programa, tá? A radiologia está dentro do mestrado profissional. Então, no mestrado profissional tem clínica de radiologia, tem prática de laudo, tem interpretação de tomografia, tem interpretação de laudo, tem tudo isso. Então, conhecendo esse aspecto do mestrado profissional, inclusive, o CFO tem uma resolução de 2011 que, ao terminar o mestrado profissional, você pode requerer o título de especialista, desde que essa área, desde que esse mestrado que você tenha feito seja dentro de uma especialidade reconhecida pelo CFO. Então, por exemplo, o mestrado da radiologia e imaginologia odontológica é uma especialidade reconhecida pelo CFO. Então, você pode fazer essa equivalência. E aí, tudo isso para dizer que sim, você pode fazer um mestrado mesmo que você não seja especialista. Isso pode, inclusive, ser um caminho para a sua especialidade. Perfeito. É muito bacana. E é exatamente o que você fez, né, Isa? Essa foi a sua experiência. Sim, eu fiz a especialização antes, mas o meu mestrado foi o mestrado profissional, né? Eu fiz lá na São Leopoldo Mandic. Diferente da experiência da Núbia, que foi um mestrado, fez um mestrado acadêmico, né? E está fazendo atualmente o doutorado numa faculdade pública. Então, são experiências diferentes, né? Que nós tivemos. E a gente vai falar um pouco também dessas experiências que a gente teve aqui no decorrer da nossa live. Uma segunda pergunta. Pode falar. Isa. Desculpa. Não, pode falar. A Isa foi me orientada, né, de mestrado no mestrado que a gente chama aqui do nosso mestrado especial, tá? O mestrado especial, ele está dentro do mestrado profissional, no programa da CAPES. Então, para uma instituição ter um mestrado, ela tem que ser credenciada à CAPES, que é um órgão do governo federal, e ela tem que estar vinculada, esse mestrado tem que estar vinculado a uma instituição de ensino superior. Então, aqui, credenciada no MEC. Então, aqui a gente chama faculdade de odontologia e medicina. E aí, dentro desse nicho que a gente estava falando, né, de mestrado profissional e de mestrado acadêmico, a radiologia aqui está inserida dentro do profissional. E aí, dentro dos nossos mestrados profissionais, a gente divide as nossas turmas. Então, a gente tem o público como a Isa, que já é radiologista e que quer dar um passo mais na carreira. E a gente tem o público que ainda não fez a radiologia. Então, o mestrado uma pessoa que já vem mais crua, né? Sobre o tema. Que aí é o que a gente falou, do mestrado profissional, poder formar um especialista em radiologia, né? Que eu tenho, o meu escopo do mestrado profissional aqui é ter um recurso humano de alto desempenho técnico. E aí, mesmo dentro ali do profissional, eu tenho os profissionais que estão no mercado, que é a característica dos nossos alunos, né, que estão no mercado, com a carreira andando, e estão procurando uma forma de se atualizar, né? Uma forma de aprofundar no conhecimento da radiologia, uma forma de desenvolver habilidades de comunicação, de pesquisa científica. E aí, para esse público que já é especialista, mesmo dentro do programa, a gente faz essa subdivisão das turmas, e aí a gente tem turmas focadas para vocês, que aí é um mestrado especial.
Aham. Aproveitando que a gente É um está jeito. falando da diferença dos dois mestrados, qual seria a duração, né, do mestrado? Quanto tempo? Pela CAPES, o mestrado vai ter de 24 a 36 meses, se eu não me engano. E aí, a gente tem a duração dos créditos, né? Então, no mestrado especial, a gente vai ter, vamos dizer assim, os créditos num período um pouco mais curto, e vocês vão ter mais tempo ali para desenvolver essas pesquisas. E no mestrado profissional, a gente vai ter uma carga horária de clínica bem maior. Então, aí a gente vai, por exemplo, a gente está com um curso de mestrado profissional aberto agora, para matrícula, que a gente tem, acho que são 32 meses de duração, se não Uhum. me falha a memória, e ele vem atrelado com a capacitação em gestão, porque a gente sabe dessa necessidade de Que mercado para bacana. radiologia, e Nossa, muito atrelado bom. com uma capacitação em ultrassonografia. Então, além dos conteúdos do mestrado, que aí vai entrar a metodologia do ensino superior, vai entrar a metodologia da pesquisa, tudo isso, a gente vai ter também esses conteúdos a mais pensando no que o radiologista de hoje precisa para atuar no mercado de trabalho. Lembra daquele foco que eu falei para vocês, né, de formar recurso técnico com alta habilidade? Aham. Então, a gente vai nesse sentido também para o mercado. Nossa, bem Entendi. interessante. E acaba nivelando também as turmas, essa parte do especial, né? O especial acaba nivelando quem já fez a especialização, né? E o pessoal que não fez ainda a especialização acaba entrando numa outra turma. E isso também é Isso. interessante, né? No meu caso, o meu durou 2 anos, né? Eu fiz as matérias básicas no tempo certo, e aí acaba que também vai depender um pouco do seu desenvolvimento do projeto de pesquisa, né? Se você conseguir desenvolver o projeto de forma mais rápida, no tempo certo, em 2 anos, 2 anos e meio, você consegue concluir. Agora, se for um projeto que às vezes é mais extenso, se você está trabalhando ao mesmo tempo e não consegue se dedicar tanto àquele projeto, acaba que leva mais tempo. Eu não sei quanto tempo que a Núbia fez, É. quanto tempo você fez o seu. Então, na faculdade pública você tem também Quando eu entrei eram 22 meses e aí depois a CAPES protelou para 24, agora viraram 24 meses. E aí você tem a possibilidade de você prorrogar por mais um ano e aí você precisa da autorização da universidade. Aí acaba que você precisa passar por um outro processo que acaba sendo um pouco diferente da universidade particular. Você Sim. precisa passar por todo um processo interno burocrático, né? Com Porque você está sendo certeza na subsidiada pelo governo, né? pública é tudo mais burocrático, né? Existem prazos mais limitados, tem algumas diferenças maiores, né? Com certeza. E tem até uma pergunta aqui, vamos lá. Para fazer, a Daisy perguntou: Oi, Daisy, tudo bem? Para fazer o mestrado numa faculdade pública, é só se candidatar ou precisa ser convidado? Que... Tem processo seletivo, né? Então, assim, e aí cada programa vai definir o seu processo seletivo de acordo com os editais do programa. Tem programa que isso vai passar por prova, tem programa que isso vai passar por prova de inglês, tem programa que isso vai passar por análise de currículo, tem programa que vai passar por entrevista também. Vai ser uma especificidade de cada um dos programas, na verdade. São abertos geralmente editais, né? E aí você tem que ficar atento, assim, eu quero me candidatar para aquela área naquela universidade. Isso. Fica atenta. Tem universidades, por exemplo, que tem um processo contínuo para a pessoa entrar, né, naquele programa. E depende muito de cada programa, assim, não é nem da faculdade em si, é do programa, de cada programa mesmo, cada um funciona com um regimento diferente, né? Eu posso falar também né, lá pela USP. Então, assim, é interessante você ir atrás e, assim, se você conhece, já tem um professor que você conhece e tal, é interessante você ir pela linha de pesquisa do orientador, né? E isso é interessante a gente também estar. Porque às vezes você fala assim, eu gosto de uma certa área, eu gosto de trabalhar com tomografia. Não, eu gosto de trabalhar com ultrassom, que nem, né, uma área que você falou. Você tem que buscar um orientador que trabalhe já com essa área de pesquisa. Geralmente, nos editais, eles colocam lá já os projetos de pesquisa das faculdades públicas, né? Já colocam as linhas de pesquisa dos professores. Então, você não precisa ser convidada. Você
basta você fazer o processo seletivo e passando na prova, que cai geralmente metodologia científica, inglês, né? Ou faz o de inglês separado, depende do programa. E Depende você do passando programa. na prova, você pode entrar no programa de mestrado. É. Mas o convite, ele existe geralmente quando o aluno está na faculdade, na graduação, e aí o professor vê que aquele aluno se destaca, né? E convida, mas ele vai ter que passar pelo processo seletivo da mesma Do mesmo forma. jeito, da mesma forma. É interessante até isso que você falou, né, Isa, em relação a inglês, né? Tipo, aí na Mandic precisa fazer alguma prova de inglês ou não, Mariana? Não. Não precisa, né, fazer um processo seletivo relacionado a essa parte de inglês. Já dependendo da universidade, tem provas que são a própria universidade que aplica a prova de inglês, ou outras exigem as provas de inglês, tipo o TOEFL, né, que são provas que você tem que trazer uma pontuação mínima que é exigida também por cada programa. Não é nada universal, né? Tudo vai sendo adaptado de acordo com cada edital. Então, e quando você vai se candidatar, você fica doido. Você fica doido com cada norma, com cada documento que você precisa, histórico, de faculdade, tudo isso, eles vão te pedir, né? Vai ser solicitado. Sim. Eu acho que aí isso daí é solicitado também, histórico, né? Sim, o currículo, sim, as comprovações, os diplomas, tudo isso. Isso é até para a gente poder entender, né? E como eu disse, a gente tem uma mestrado especial que é para quem já é especialista. Uhum. Então, existe essa análise, sim. Então, na Mandic, quem vai fazer em faculdade particular, né? Geralmente a análise para entrar no mestrado é currículo. E é claro, você precisa de ter um nível de inglês, porque acaba que não tem como, você vai ter que ler muitos artigos, né? E os artigos são 100% em inglês, praticamente. Hoje em dia, graças a Deus, tem inteligência artificial. A gente tem ferramentas muito boas. Então, assim, a proficiência de inglês que se espera eu até brinco com a Isa, eu falo assim, e Isa, como que foi? Como que foi trabalhar com esses artigos em inglês? A gente trabalha isso, mas assim, num grau até de possibilidade de desenvolvimento mesmo. Que aqui é o momento para desenvolver essas habilidades também. Então, aqui é o momento, pensando no objetivo do programa, de aprender a fazer uma busca de artigos relevantes, de aprender a ler com crítica artigos. Então, isso também faz parte do desenvolvimento. Eu não espero que vocês já cheguem sabendo disso. Isso também vai ser uma habilidade desenvolvida durante todo o processo do programa, né? E que a gente espera que ajude a formar esse recurso com capacidade de pensamento crítico também, né? Sim, sim. E a maioria dos artigos de grande relevância estão na língua inglesa, né? Então, por isso que acaba precisando de provas de proficiência e tudo mais, geralmente. Se quando não precisa, é desejável que você saiba pelo menos um pouco, né? Mas assim, eu sempre brinco e eu dou o meu exemplo. Eu fui aquela pessoa, sabe aquela escola de inglês que a gente faz a vida inteira? Né? Que a gente faz a vida inteira e a gente não se sente muito seguro, ainda a gente chega no ensino médio meio não se sentindo muito seguro. E as minhas habilidades da língua inglesa, elas foram muito desenvolvidas e eu devo muito disso à pós-graduação. Especialmente, assim, na verdade, a fluência mesmo no inglês, eu acho que eu fui adquirindo doutorado de sanduíche morando fora do país. Então, isso também foi uma coisa que me agregou. A capacidade de ler os artigos. Lembro que o primeiro artigo que eu peguei para ler, assim, na pós-graduação, eu falei, meu Deus do céu, socorro! Porque, embora seja em inglês, a literatura científica é muito repetitiva. Então, depois que você está lendo sobre um determinado tema, então, a Isadora que falou de RCI, né? RCI, os artigos repetem os mesmos temas, os mesmos termos. É uma linguagem técnica, né? O primeiro é difícil, o segundo vai ficando mais fácil, o terceiro, e aí de repente você vai se vendo, desenvolvendo também essa habilidade. Então, eu não acho que o inglês seja um impeditivo, na verdade eu acho que essa é uma oportunidade para você melhorar essa habilidade. É um desafio.
É um É um desafio. desafio. É um E para desafio. mim super funcionou. Então eu falo que eu devo muito, assim, se não, vamos dizer, a grande parte da fluência que eu desenvolvi nessa língua ao longo dos anos foi por causa da pós-graduação e por causa do meu trabalho. Aham, muito Com certeza. bacana. Eu acho que o inglês não pode ser um impeditivo, né, para a pessoa não pensar em fazer o mestrado, né? Mas um dos empecilhos que muitas pessoas pensam é em relação também ao projeto de pesquisa. Eu tenho que fazer um projeto de pesquisa porque tem muita gente que não gosta muito de fazer pesquisa ou fica pensando que não dá tempo porque trabalha ao mesmo tempo, né? E aquilo se torna talvez também um empecilho para a pessoa fazer o mestrado. Em relação ao projeto de pesquisa, é obrigatório o aluno fazer uma pesquisa para ele fazer um mestrado? Vamos lá. Então a gente vai voltar para aquela tecla da diferença entre os programas, tá? Então, lembra, mestrado profissional e mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico, ele tem essa característica da produção acadêmica. O que é essa produção acadêmica? Basicamente, produção científica em periódicos de seletiva política editorial. O que traduza, professora? Periódicos com revisão por pares, tá? Então, revistas científicas internacionais. Foi o que a Isadora fez. A Isadora finalizou o mestrado dela com um artigo publicado num periódico de renome internacional, que é o Journal of Endodontics, com foco que é classificado pela CAPES em altíssima conta e tem pelos pares também em altíssima conta. Então, é um periódico de seletiva política editorial de excelente qualidade. E aí a Isadora fez um programa profissional, certo? Então, essa foi uma opção que ela fez ali dentro do programa dela. Ela falou, olha, quando eu conheci a Isadora, ela chegou para mim e falou assim, professora, eu quero trabalhar com uma pesquisa com isso, não foi? Foi. Já fui focada. Ela já veio focada. Então, ela já veio focada, eu já tenho essa pergunta de pesquisa, eu quero avaliar esse tipo de alteração em tomografia. Eu falei, vamos embora, Isadora, vamos juntas. Mas, dentro do programa profissional, existe também a possibilidade de produtos técnicos e tecnológicos. Então, lembra que o meu objetivo aqui é formar um recurso com alta capacidade técnica, né? O que é isso? O que é um produto técnico e tecnológico? São vamos dizer assim, outros tipos que tenham peso da sociedade. Então, por exemplo, sabe a patente? Então, nossa, professora, por exemplo, sou da ortodontia, desenvolvi um novo aparelho ortodôntico aqui que ninguém desenvolveu ainda, que faz uma coisa diferente, etc. Ou desenvolvi um novo tipo de posicionador, que é um exemplo simples, tá? Desenvolvi um novo tipo de posicionador que vai ajudar um grupo específico de pacientes, numa situação específica. Ninguém pensou nisso ainda. Você pode patentear isso. E isso pode ser o seu produto de dissertação do mestrado profissional. Ou, por exemplo, professora, estou desenvolvendo um software. Eu tive uma ideia de um software. Então, vamos tentar isso e posso desenvolver esse software como parte do meu mestrado. Produto didático. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela lauda ressonância há muitos anos. Ela tem uma experiência muito ampla com ressonância. E ela falou, professora, a ressonância de ATM é um assunto que nós dentistas temos muita dúvida. E a gente tem dificuldade do passo a passo. Vamos fazer um manual ilustrado de ressonância? Muito bacana. E aí esse foi o produto Muito do mestrado legal. dela, que está pronto. Que uns dias eu mando o link para vocês. Pode mandar. Mas, professora, por que produto técnico? É uma coisa mais simples? De jeito nenhum. Às vezes, não é a pesquisa científica, o foco é outro, né? Mas, assim, por exemplo, o manual dela, a primeira coisa que ela fez foi entender como que esses protocolos de ressonância estavam sendo feitos. Ela consultou especialistas. Depois ela fez uma pesquisa em base de dados, a gente fez uma revisão bibliográfica. Ela ilustrou todo esse manual, teve aprovação da Comitê de Ética, né? Ilustrou tudo isso com imagens clínicas, imagens de ressonância.
Então agora ela tem, aí agora eu tenho lá um manual de 40 páginas, vamos dizer assim, com centenas de imagens, explicando, por exemplo, como eu vejo um deslocamento de disco na Nossa, ressonância. E o passo muito a passo bom. para laudar isso. Eu acho que Então, as pessoas ficam pensando em pesquisa como algo muito complexo, difícil, mas às vezes tem coisas que podem ser úteis no dia a dia e que não vão ser tão difíceis de desenvolver, né? Então, Verdade. e eu acho que talvez a pesquisa ela não precisa de fugir tanto do dia a dia, assim, ficar preso ali só no laboratório, né? Acho que a gente pode produzir materiais, ou até desenvolver uma pesquisa que vai ser aplicável no dia a dia, né? Pro dentista clínico ali também, né? Ou pro radiologista que está laudando. Com certeza, sim. com certeza. Então, assim, dentro do profissional, a gente tem a opção desses outros produtos técnicos e tecnológicos, que a gente tem toda uma gama que é qualificada pela CAPES, que é reconhecido. A gente tem regras para isso dentro da instituição. Então, como que eu posso apresentar um material didático como produto técnico? Como que é apresentado uma patente? Então, mas a gente tem a possibilidade de outros desenvolvimentos que não só um artigo científico, vamos dizer assim, para a dissertação de mestrado. Muito bacana. Jéssica Arcoverde está falando, Mari maravilhosa, sou fã. A Já Jéssica, a gente tem. está aguardando ela para o Jéssica, mestrado, viu, Jéssica? Olha, não perca Jéssica, essa oportunidade. acho que essa live é uma indireta para Jéssica. Né? Tô achando que é uma indireta para Jéssica. E, Mariana, eu percebi assim que a sua área de pesquisa acaba sendo bem ampla, né? Você é uma pessoa que consegue absorver diversos temas e também consegue absorver assim as ideias dos alunos e ver essa viabilidade do que os alunos te trazem, né? Você acaba conseguindo ter uma mente aberta aí para diversos temas. Sim, ela né? tem, viu? Ela tem. Você falou de ressonância, a Daísa, né, foi RCI, e aí acaba. E atualmente você Então, tem feito o quê? Qual é a sua área de pesquisa? Quais são os seus projetos de pesquisa, sua área de vamos dizer pesquisa? que a minha principal linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo desde o doutorado é a avaliação de qualidade óssea em diferentes situações. Então, lá no doutorado eu trabalhei com microtomografia, isso foi uma parte do meu doutorado na Bélgica. E aí a gente volta naquela questão do desenvolvimento de habilidades durante a pós-graduação, né? Que eu me lembro que quando a minha orientadora falou, eu tenho um projeto aqui com microtomografia, você gostaria de trabalhar? Eu sempre conto essa história. Eu falo, claro, professor. E depois eu corri para casa para descobrir o que era uma microtomografia. Então eu comecei a trabalhar com qualidade óssea lá no doutorado, com microtomografia, segmentação de imagem, análises mais avançadas de imagem. E isso seria, vamos dizer, minha principal linha de investigação já há alguns anos. E aí, em diferentes situações clínicas, como que a gente pode ter aspectos diferentes de qualidade óssea na microtomografia, na tomografia com IBIM, em grupos distintos de pacientes como anemia falciforme, etc. Como que esse osso pode apresentar, como que a gente pode quantificar essas alterações ósseas. Então, eu diria que essa é a minha principal linha, que envolve tomografia, microtomografia, e agora a gente partiu para nanotomografia, que aí a gente também está nessa linha de qualidade óssea. Também tem uma linha dentro da odontologia legal, né? Eu acabei de terminar a odontologia legal agora, justamente porque as pesquisas foram me levando para lá. Então, a gente tem trabalhos com estimativa de dados que estão em andamento, e aí uma interface com a radiologia, de otimização dos exames radiográficos para estimativa de dados, pensando também na ressonância para isso, e aí fazendo essa interface com a microtomografia também, algumas pesquisas. Tem a parte de revisão sistemática, que é uma parte que eu faço também. E aí a gente tem a parte desses estudos, como foi o estudo da Isadora, né, que foi uma ideia que ela trouxe. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, eu sempre falo, olha, a gente pode ir ou pelo caminho que eu estou indo, ou você pode me apresentar um novo caminho, e a gente pode juntos construir essa ideia de pesquisa.
Então, Eu acho isso que o também faz principal é parte a da formação. dedicação, né? É a dedicação do aluno, ele se dedicar àquilo, né? Para que seja desenvolvido um excelente projeto, né? Eu acho que vai muito da dedicação do aluno. Não, o professor, ele é o guia, né? Quem faz é quem desenvolve é o Com aluno. Então, o certeza. aluno que precisa de se dedicar mesmo para que aquilo funcione. É, Com a toda certeza. Isadora que eu diga, né? É, Isadora trabalhou bastante. Tem que com toda terminar, né? certeza. Senão começou, tem que terminar. Ficar ali só com as matérias, ter começado, né? Eu acho que muita gente às vezes começa e não termina pela questão da pesquisa. Mas eu acho que é importante ter o foco, né? A determinação do que você quer fazer e correr atrás daquilo. É importante que a pessoa também trabalhe com um tema que ela goste. Sim. Minimamente goste, né? Porque é horrível quando você A ouve aí Mariana Vamos me um lá. tema que falou isso. Ela, mas você gosta desse tema? Porque eu acho que realmente você tem que gostar. por isso que é Então aquilo que a vamos gente lá. já tinha falado anteriormente, assim, existem orientadores como a Mariana que aceita, né? Não, o que você tem para me trazer se a pessoa já tem uma ideia? E às vezes o aluno ele não tem ideia nenhuma do que buscar e aí você vai propor. Aí eu já tenho projetos E aí andando. você E vai aí propor vem e aí vai do comigo. aluno, né? Se, não, me identifiquei com esse orientador e quero fazer essa busca, né? Quero fazer essa pesquisa e me Então, dedicar a isso, né? Porque a aqui pessoa na a pessoa vai equipe, casar com aquele tema um tempinho, né? No mínimo 2 anos. Então a pessoa tem que gostar do que está no mínimo. pesquisando, né? Então, Então, isso é importante, assim. Então, nem sempre a pessoa precisa já ter o tema, né? Assim, que nem a Isadora já tinha. Muitas vezes a pessoa vai de peito aberto, né? Vai de peito eu aberto, até. que muitas vezes a pessoa vai ser apresentada para coisas novas que ela nem conhece, como você que não conhecia a micro CT e ó, levou a micro CT para a vida. Levei pra vida. Levei pra vida. É, Então, assim, dentro desse escopo dos projetos, etc., que eu sou professora de metodologia da pesquisa também no doutorado, né? E aí eu sempre falo para os alunos. Então, um projeto de pesquisa, ele tem que ter uma pergunta válida. Dois, ele tem que ser relevante. E relevante para quem? Para a ciência e para o pesquisador também. uhum, Porque boa parte dos créditos da sua pós-graduação, dos créditos do seu mestrado, dos créditos do seu doutorado, vão estar relacionados ao seu projeto. Então, boa parte da sua formação vai estar relacionada ao seu projeto. Então, por exemplo, a Isadora hoje é uma especialista em RCI. Ela sabe todos os aspectos tomográficos da RCI. Então, isso você vai se dedicar muito tempo. E aí tem que ter uma coisa também que a Núbia falou em um certo ponto aí, tem que ser factível, tá, gente? Então, um projeto de pesquisa tem que ser factível. Quando a gente fala de mestrado e doutorado, isso é especialmente importante no quesito prazo. Porque não adianta eu me propor a fazer um acompanhamento longitudinal, por exemplo, que eu precisaria acompanhar um paciente por 5 anos, sendo que eu tenho que verdade, defender daqui a 2. verdade. Então, isso tem que ter. Então, é para isso que existe o orientador, para ponderar essas coisas. Então, não adianta, às vezes, querer inventar a roda, mas a gente tem que polir um pouco essas Para ideias em algum momento. falar, você tá viajando, calma, volta pro planeta Terra. Então, Alguém tem que avisar, né? E esse alguém é o orientador, É, tem que avisar. Porque às vezes as sim. pessoas querem fazer projetos mirabolantes e aí, assim, calma. Segue então um doutorado, né? Segue outras coisas que você vai ter um pouquinho mais de tempo. Vai ter um pouco mais de É, tempo. E assim, essa questão da afinidade, então aqui na equipe, nós somos uma equipe grande, né? Cada professora tem aí sua afinidade. Então, por exemplo, a professora Francine trabalha com a área de ultrassonografia, a professora Moniquere trabalha muito bem com a área de fluxo digital, a professora Anne trabalha muito bem com a parte de dosimetria, de otimização, etc. Então, aí dentro dessa equipe, a gente consegue fazer também. Ah, não, eu não tenho muita cara do que a Mariana está pesquisando. Então, a gente consegue fazer essa faz um interlocução, a gente trabalha remanejo, juntas e né? por aí vai. Perfeito. muito bacana. Em relação à bolsa de estudos, na faculdade particular, é possível entrar com bolsa de estudo?
Então, assim, o nosso programa ele recebe bolsa também, assim como o programa das faculdades públicas, tá? As bolsas, existem bolsas fomentadas pela CAPES. O que que acontece aqui na nossa realidade hoje? 99,9% dos nossos alunos são pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho com carreira em andamento e estão e não então, em geral, a gente não tem essa demanda. Às vezes o programa até chega a devolver bolsas por isso. Mas assim, se o aluno vier e falar, olha, quero ficar dedicação exclusiva, quero trabalhar, a gente tem agência, a gente vai via agência de fomento e existe essa possibilidade, sim. Bem interessante. E é interessante também a gente falar que, assim, na universidade pública, também não são todos os alunos que têm o direito à bolsa. Não é porque você vai fazer um mestrado, ou um doutorado, ou um pós-doutorado numa universidade pública que você não vai pagar por esse mestrado e esse doutorado, você não vai pagar uma mensalidade. Mas são abertos, geralmente, processos editais também de seleção para essas bolsas, né? Quando é um pouco diferente, né, da faculdade particular. Geralmente os departamentos já têm demandas de bolsa e são abertos processos de editais, e aí vê essas demandas, mas também pensando nessa parte de... Hoje em dia a CAPES tem uma abertura para a pessoa, né, trabalhar também, né? Não precisa ter essa dedicação 100% exclusiva tendo a bolsa. Mas é interessante salientar, assim, às vezes a pessoa acha assim, não, vou entrar numa faculdade pública, uma universidade pública para fazer mestrado e doutorado, é certeza que eu vou ter bolsa. Não, não é. Não. Então, às vezes, e aí, assim, e aí aquilo, né? É interessante a pessoa saber como que vai funcionar e cada departamento funciona de um jeito. Se você vai precisar, quantas horas você vai precisar ficar ali fazendo sua pesquisa presencialmente e você vê se vai compensar para você ou não, né? Porque aí, às vezes, é melhor realmente a pessoa fazer uma universidade particular e ter aquele tempo livre, porque que nem Isa, o seu foi tipo, você ia uma vez no mês e aí fazia uma semana corrida, né, de aula, assim. Era de 2 em 2 meses. 2 em 2 meses. 2 em 2 meses, a semana toda, aí a gente tinha alguns módulos presenciais e outros online. Então, o primeiro ano é mais você pegando todas as matérias que são obrigatórias, né? Que a gente chama de créditos, né? A gente chama mais de créditos. Os benditos créditos. E aí, depois que você faz, no segundo ano você já se dedica mais ao projeto, né? Do que as matérias, os créditos em si. Mas o meu foi nesse formato de bimestral, né? Eu acredito que todos os mestrados lá são assim, né? Bimestrais, as aulas, ou não? Tem alguns que são todo mês. Então, a gente conhece a realidade dos nossos alunos, né? Como eu disse para vocês, a maioria do pessoal está inserido no mercado do trabalho, com a carreira em andamento. Então, pensando que a dedicação de vocês é parcial, a gente concentra os créditos de uma maneira que isso seja factível, né? Para que vocês possam fazer os créditos concentrados em módulos. E aí a dedicação à pesquisa de cada um vai ser feito dentro daquilo que for acordado com o orientador e dentro daquilo que for acordado como o seu produto de dissertação, seja no acadêmico ou seja no profissional. E quais são os valores das bolsas hoje que vocês têm visto? Núbia que está dentro. É a Núbia que vai ter que responder essa. A bolsa de mestrado teve um reajuste, né? Recentemente. Estava 9 anos, né, sem reajuste. Então, a bolsa de mestrado está 2.200 pela CAPES, né? Porque existem outras agências de fomento também que você pode solicitar essas bolsas, como a FAPESP, né? Enfim. E pela CAPES, que a maioria das bolsas acabam sendo pela CAPES, 2.200 a bolsa de mestrado e 3.100 a bolsa de doutorado, tá? Teve um reajuste considerável, visto os anos que não se tinha reajuste dessas bolsas. Então, é interessante para o pessoal. É interessante assim para o pessoal ter uma noção de como funciona. E assim, Mariana, o que você vê? Vamos dar assim, elucidar aí para o pessoal também a diferença entre o mestrado e o doutorado também, né? Assim, é interessante falar aí as diferenças disso para a galera. Tá, sobre o mestrado e o doutorado. Então, o mestrado tem 2 modalidades, né? Que a gente já falou aí várias vezes.
Uhum. E o doutorado, ele se insere dentro do acadêmico, tá? Então, o doutorado no Brasil é, vamos dizer assim, o passo mais alto dentro da formação acadêmica. Para quem é o doutorado? Para aquela pessoa que terminou o mestrado profissional ou acadêmico, que os dois vão qualificar para isso. Existem alguns programas no Brasil que aceitam o doutorado direto, né? Não sei se isso ainda está Sim, valendo. sim, vale sim. Sim, né? Uhum. Então, Ele é mais eu fico um longo, pouco na né? dúvida. Ele acaba sendo Ele mais é, longo. ele é um pouco mais longo. E aí, o doutorado é para quem quer ser, é, quer dar um passo a mais dentro da carreira acadêmica. Então, o doutorado, eu sempre falo para os meus alunos que forma pesquisador e docente. Então, dentro do doutorado, eu quero que o aluno desenvolva capacidades de pesquisa, né? Que ele desenvolva capacidades de docência. Então, uma tese de doutorado, invariavelmente, vai ser convertida numa produção científica. Uhum. Não existe a possibilidade de um produto técnico. Acho que tem uma pergunta aqui, como especialista, posso partir direto para o doutorado? Aí depende do programa, tá? Depende da faculdade. E, em geral, quando você vai para o doutorado direto, esse doutorado, como a Nubia disse, ele é o mais longo. Eu posso dar uma explicação, porque lá na USP eu sou. Por favor. Como eu sou eu sou suplente de representante discente lá do departamento. Então a gente acaba sabendo um pouco das burocracias lá como funciona. É o Gustavo que está perguntando. Então, Gustavo, existe sim essa possibilidade, mas acontece o seguinte: você tem que conversar, você já teria. Antes de entrar, você já tem que ter uma conversa com quem vai ser seu orientador, tá? Geralmente, e aí, assim, para você ser aceito, vai ser feita uma análise de currículo um pouco mais criteriosa para ver se realmente você vai conseguir atingir ali os critérios que vai ser julgado necessário para você passar por uma comissão e realmente ser aceito. E aí, assim, o prazo para um doutorado direto é um pouco maior, né? Porque você também vai ter mais créditos a cumprirem. É como se você fizesse os créditos do mestrado e do doutorado juntos. Pelo menos lá acaba sendo assim. Lá no programa de radiologia existe essa possibilidade, lá na USP. Mas existe sim essa possibilidade. Uma coisa que eu, particularmente, eu acho interessante fazer as coisas separadas, tá? Eu vou falar da minha experiência e aí eu acho interessante também as meninas falarem da delas. Porque, assim, a gente entra no mestrado perdido, né? Que nem eu falei. Eu entrei, muitas coisas a gente não sabe como funciona e a gente vai aprendendo. Quando você cai direto no doutorado direto, né? Assim, você acaba tendo que correr um pouco mais. Você tem um pouco mais de tempo para fazer, né? A sua tese e tudo mais. Você acaba tendo que correr um pouco mais né? O seu processo acaba sendo um pouco mais corrido. Então, é isso. Eu acho que é interessante você passar primeiro pelo processo de mestrado e depois fazer um doutorado. Eu acho que acaba sendo mais válido. Mas tem muitas pessoas que fazem o doutorado direto, assim, também. Mas ocorre uma análise de currículo um pouco mais seletiva. A Deise perguntou sobre a bolsa, é fácil conseguir? Não, aí depende, que nem a Mariana tinha falado, né? Aí depende se o seu aluno já não trabalha, né? Já tem algum. Depende de cada programa, depende de quantas bolsas esse programa tem disponível. Você pode conseguir bolsa via projeto, então dependendo, você submete um projeto a uma agência de fomento, ou você pode, por exemplo, o programa tem ali as bolsas que já estão disponíveis, aí depende do que é acordado também, você vai ficar com dedicação exclusiva, você vai ter esse tempo, ou isso não é uma exigência do departamento ou da faculdade ali naquele momento, porque a CAPES também abriu essa prerrogativa. Então, depende muito de quantas bolsas estão disponíveis. Alguns programas fazem nesse processo seletivo inicial. Então, vamos dizer, o programa tem 7 bolsas disponíveis. E aí, naquele processo seletivo inicial, faz um ranqueamento da colocação dos alunos. Exatamente. E aí vai recebendo a partir desse ranqueamento. Então, cada programa vai ter uma realidade distinta. Agora, e aí muitas vezes ranqueia. Que eu não sei se eu estou certa. Como na faculdade pública tem mais procura por bolsa, eu imagino que se a pessoa tentar pela particular vai ser um pouco mais fácil, não? Não sei.
vai ser muita especificidade do programa também. Agora, não dá para dizer. Assim, porque também essas bolsas elas têm diferentes origens, né? É, Existem bolsas que vêm das agências estaduais, existem bolsas que vêm das federal. agências Uhum. federais, que vêm diretamente ali da CAPES, tem bolsa que é do CNPq. Então depende muito do que cada programa ali tem no seu escopo. Entendi. É, e nas faculdades, geralmente, os departamentos, eles já têm a quantidade de bolsa X para aqueles alunos daquele departamento. Então, assim, um terminou, já passa para o próximo. E aí, geralmente, eles fazem esse, é feito um ranqueamento, né? É feito um processo seletivo, abre um edital, é feito um processo seletivo no departamento, e aí tem alguns critérios de seleção. Tipo, produtividade já do aluno, e aí nível socioeconômico, e aí vai tendo essa parte, e aí vai tendo o critério de seleção de acordo com as bolsas que vão tendo disponíveis ali. E Às vezes, também às vezes... você entrar sem a bolsa não quer dizer que depois você não pode tentar, Isso, né? Porque depois exatamente. você pode tentar durante o mestrado ou o doutorado. Você pode conseguir depois. Porque aí, à medida que alguém Exatamente. termina, libera mais uma bolsa. É o que geralmente acontece. É o que geralmente acontece. A pessoa acaba pegando depois que já tá com... Acho que com a pandemia deu um pouco de bagunçada, porque atrasou muita gente a terminar, né? Mas aí acho que com o tempo vai regularizando aí. Sim, sim. Perdeu-se algumas bolsas. Pronto. Vamos falar um pouquinho, que acho que foi o nosso tema principal da live, né? O que que o mestrado e o doutorado ele acrescenta para a gente como profissional, né? Para nós radiologistas que já tem uma especialização, o que que o mestrado e o doutorado acrescentou? Eu vou começar por mim, né? Eu acho que o mestrado me acrescentou bastante, bem diferente de uma especialização, a começar pela convivência que a gente tem com outros colegas, né? Eu fiz lá em Campinas, eu sou de Goiânia, então o fato da gente conhecer profissionais de outras cidades, a gente é acostumado talvez a conhecer o pessoal que está mais na nossa cidade, e aí quando a gente muda, a gente vê visões diferentes de professores que são de outra instituição, né? Eu formei aqui na UFG, então lá na Mandic a gente vê visão diferente sobre o mesmo assunto. Pensando na atualização, quem não quer seguir a carreira de docência, eu acho muito interessante você fazer em outro lugar que não tenha sido o lugar onde você fez a sua especialização ou a sua graduação. E no sentido da valorização econômica, eu achei que o mestrado me acrescentou, sim, no sentido econômico, eu pude cobrar mais pelos meus valores de laudo, né? Uma valorização maior. E eu com certeza faria novamente, não me arrependo de forma alguma. Também dei um pouco, dei durante 2 anos, dei aula numa faculdade durante o meu mestrado, então acabou sendo um estágio ali para mim. E assim, direto também aparece convite para a faculdade. Então, tá abrindo bastante faculdade de odonto, né? Então, tem demanda para quem quer também seguir a carreira acadêmica, tem a demanda, porque tem bastante faculdade abrindo. E eu acho que a Nubia também tem mais ou menos a mesma experiência, né? Positiva de ter feito um mestrado. Sim, sim, com certeza. É interessante a gente pensar assim, quando eu fiz a especialização, né, eu já pensava, na verdade, quando eu me matriculei na especialização, eu já pensava em fazer o mestrado, já pensava, não, vou fazer a especialização e depois eu fiz minha especialização na Mandic, só que de São Paulo, né, e aí eu pensava, não, depois eu vou seguir no mestrado, né, cheguei a pensar em fazer direto o mestrado profissionalizante, falei, não, vou fazer a primeira especialização, depois eu faço o mestrado, e aí acabou que a vida me levou, né, para fazer o mestrado aqui na USP mesmo. E aí eu parava assim, mas será que eu tenho dom? Né? E isso é uma coisa que a gente acaba se perguntando sempre, né? Eu vou fazer um mestrado, será que como isso vai me valorizar na carreira, né? Que é isso que a gente sempre se pergunta e a gente fica com o pé atrás porque é um investimento de tempo, é desgastante, né? Porque assim, a pessoa não vai achar que é fácil, né? É um desgaste, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar àquele tema, à sua pesquisa e tudo mais.
Então, eu sempre também, era sempre uma coisa assim, uma pergunta interna minha. Será que eu tenho dom para ministrar aulas? Será que vai ser uma coisa que eu vou levar para frente depois? E aí é uma pergunta que eu também vou jogar para Mariana. O que você acha? Você acha que para a pessoa fazer um mestrado, a pessoa precisa ter dom para fazer um mestrado? Ter um dom de lecionar? Você acha que Não, você nasce com dom ou é algo que a gente desenvolve? eu não acho, porque eu acho que eu não me encaixo nessa pessoa que tem dom. Se eu fosse me imaginar lá anos atrás, eu não diria que esse é meu dom. Eu posso dizer que talvez meu dom seja cozinhar, Ai, mas que ótimo! meu dom não era Aceito falar em convites, público, viu? tá? Aceito Estão convites de convidados. jantar. Mas meu dom definitivamente não era falar em público. Assim, quando a gente pensa no dentista, né? Então o dentista tem aquela característica de ser um pouco mais tímido. Radiologista, então, no inconsciente coletivo já é aquela pessoa que está no escurinho atrás do computador. E lógico que a primeira vez que eu me peguei na frente de uma plateia de mais de 100 pessoas, deu aquele super frio na barriga, eu ainda tenho frio na barriga. É técnica, é método, é treino, é desenvolvimento de habilidade. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre quem é o professor hoje em dia. Porque todo mundo, professor, acima de tudo, é um comunicador. E todos nós, em alguma instância, somos comunicadores. E às vezes a gente faz isso tão inconscientemente que a gente não faz conta disso. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo aula à distância, que eu falo com o meu parceiro da clínica, eu estou me comunicando. Quando eu estou na clínica, que eu falo com o meu parceiro dentista, indicador, eu estou me comunicando. Eu me comunico com o paciente. Para quem está dando cursos curtos, como eu sei que vocês estão trabalhando, vocês são comunicadoras. Para quem está inserido em alguma pós-graduação, em alguma instância, numa especialização, por exemplo, você também é um comunicador. E, na verdade, acabam sendo professores, nós acabamos sendo professores em todos esses contextos, né? Então, a habilidade de falar em público, ela é desenvolvida. A habilidade de pensamento crítico, ela é desenvolvida. E é para isso que serve a habilidade de saber. Então, a gente tem um mundo com tantas informações ao mesmo tempo. A habilidade de saber minerar essas informações, procurá-las no lugar certo, ela é desenvolvida. Então, assim, não tem. Eu não acho, eu acho que tem sim a parcela das pessoas que têm dom, e eu as reconheço e as admiro imensamente, mas para mim, talvez, especialmente, esse não tenha sido o caminho. Foi, acima de tudo, um processo de treinamento e de conhecimento de método, de tudo que vem, de todas essas habilidades que o programa de pós-graduação se presta a fornecer. Com certeza. E assim, é isso que você falou. A gente desenvolve habilidades de comunicação, às vezes até pessoas. É engraçado isso, você ser professor, porque às vezes pessoas introspectivas, que são extremamente tímidas, quando estão na frente de uma sala de aula, elas se transformam, né? Vocês já repararam? Existem muitos professores que são assim, aí depois quando ele sai ali daquele, parece que é um personagem, né? Ele encarna ali um personagem ali, e aí ele se transforma. Ele se transforma ali para ele conseguir comunicar o que ele sabe, né? Então, isso é uma habilidade, além de tudo, né? E aí, a Dai, que é minha amiga do curso de oratória, está dando um oizinho aqui, olha só. Um curso de oratória. Nossa, e veio super a calhar, porque ela entrou bem na hora. Beijo, Dai. E ela veio super a calhar falar disso bem nesse momento. E aí, assim, a comunicação é algo a ser desenvolvido, e aí, assim, o mestrado, ele te dá o senso de você buscar e saber como passar, qual informação que você vai passar melhor para o seu aluno, né? E as metodologias de ensino, como você vai utilizar as metodologias de ensino. Por isso que, às vezes, assim, a gente... fazer um mestrado, às vezes, não é uma besteira assim, qualquer especialista pode realmente ministrar cursos, né? Isso daí a gente sabe. Qualquer especialista pode ministrar especialização, né? Cursos de especialização.
a CAPES permite. Mas quando você faz o mestrado, você desenvolve técnicas, você aprende técnicas para você desenvolver a parte de metodologia, né? A parte de metodologia de ensino mesmo, né? Para você aprender a passar essas informações. Que não é fácil, às vezes parece fácil, né? Mas não é fácil. Mas é. Não é Então, fácil. a gente estava tendo uma aula que é do mestrado, inclusive, que é de um professor de oratória. E aí ele falava, se você tem, porque quem é tímido tem muita dificuldade de olhar o outro nos olhos, né? Olha na glabela. Ninguém vai saber que você está olhando na glabela. Então, isso tem técnica, tem método, tem desenvolvimento. E é para isso que todo o programa serve, toda pós-graduação para formar um comunicador também, né? Que o professor vai ser acima de tudo um comunicador, vai servir. Sim, com certeza, com certeza. Essa é a importância. E o que você acha em relação à remuneração? Quando a pessoa faz um mestrado, um doutorado, segue aí na carreira acadêmica, como é Se a vale a parte... pena economicamente, né? Exatamente, o depois, né? O depois que passa o sufoco, né? Depois que passa o sufoco, dá pra falar, não, valeu. Tem que ter um retorno aí, o negócio de dinheiro. Bom, eu acho que a Isadora já falou um pouquinho disso, mas assim, e aí não sou eu que vou falar, tá? São estatísticas que eu sei que a faculdade aqui tem, porque a faculdade acompanha os nossos ex-alunos no Alumni, né? Então, assim, existe sim um incremento de remuneração após o mestrado e doutorado. Como que isso vai vir? Depende muito da maneira como você está inserido no mercado de trabalho. Pode vir desde uma progressão de carreira, então já sou professor nível mestrado, virei professor nível doutorado, recebo X a mais, ou já estou num serviço público que receberei X a mais pelo mestrado, quem já ou trabalha em prefeituras, né? Que você disse, por exemplo, né? Ou o mestrado foi um diferencial para eu conseguir o concurso público, e aí isso se traduz num incremento de remuneração. Ou, como diz a Isadora, eu posso cobrar mais pelo meu laudo agora. E aí isso também vai se traduzir. Então, mais esse conhecimento, você vai ficando mais segura que você tem capacidade para realizar aquela tarefa, né? Você fala assim, não, eu já não sou igual todo mundo, né? Eu tenho posso cobrar conhecimento a mais, né? Eu me dediquei ali, estudei mesmo a mais, então eu acho que eu preciso me valorizar, né? Então, eu com certeza não tenho dúvidas de que, aliás, gente, acho que nenhum conhecimento que você corre, se dedica e estuda, ele é jogado fora, né? Por mais que você já faça um curso, então, todo investimento, ele com certeza na área da educação tem retorno. Com certeza. E eu acho que vem junto um respeito, você também não acha? Eu acho que junto com isso acaba. Porque assim, tem a parte estatística aí do IBGE também. Acho que é menos de 10% da população que tem mestrado, e eu acho que menos de 2% da população que tem um doutorado. Eu acho que é algo assim, né? Eu devia ter buscado ao certo para poder falar. E assim, tem uma parte do. Tem essa parte, assim, você está participando de uma parte da população. E isso cria também uma parte de você ter uma autoridade para você falar daquilo. Não é se sentir superior, gente. Também não estou falando em relação a isso. Você ter realmente autoridade e propriedade no que você está falando e com isso te traz um retorno financeiro. Sim. Gente, esse assunto ele é infinito. Se a gente for falar de mestrado e doutorado, tem milhares de perguntas, muitos questionamentos. A gente poderia ficar aqui o dia todo, né, falando, porque tem bastante coisa. Não sei se a gente deixou mais alguma coisa sem falar. Você tem mais alguma pergunta, Núbia? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é interessante isso que a gente falou, né? É também um profissional que estudou mais, que se dedicou também se valorizar perante o mercado, né, Isa? É sempre o que a gente fala. Porque isso que você tocou num ponto que a gente tem tocado em todas as lives. Quando você saiu daí, né, de Goiânia e foi fazer um mestrado ali em Campinas, é um networking, né? E isso é fundamental no nosso dia a dia, né? A gente está fazendo aí um networking. Vocês se conheceram estudando, a gente se conheceu né? estudando, a gente se conheceu estudando e fazendo cursos, né? Então, assim, é um networking, você está ali. Quando você vai ver, surgem oportunidades de pessoas que viram ali o seu
né? Viram ali o seu potencial ali sendo desenvolvido ali junto. Então, isso é muito importante. E também, quem se dedica um pouquinho mais tem que se valorizar ainda mais. Porque, que nem você falou, tá abrindo um monte de faculdade de odontologia, não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim. Porque, né, existe até um movimento, às vezes, um pouco contra isso, porque muitas vezes não tem uma fiscalização tanto assim. Então, assim, os profissionais têm que se valorizarem também em relação a isso. Quanto aumenta os valores de laudo e quanto aumentou os valores de laudo e quanto paga a hora-aula. Agora... Nossa, isso é muito variado. Agora ele fez a pergunta matadora. Eu vou falar de faculdade particular aqui em Goiânia de hora-aula. Mais ou menos, tá? Porque varia, mas assim, para mestrando é mais ou menos em torno de 42, 45 hora-aula. Isso é uma média. Tem umas que pagam mais? Tem umas que pagam 60 hora-aula? Tem. Então vai ali de 45 a 60 para mestrado. Isso falando de a hora-aula para graduação, gente. Existe também uma diferença de você ministrar a hora-aula para graduação e de você ministrar a hora-aula para especialização. Isso. Agora, para faculdade pública já é diferente, né? O valor de hora não é a hora-aula, é salário fechado, né? Concurso. O Brasil é continental, então essa questão dos valores ela é muito específica de região para região. Ela é muito específica de instituição para instituição, da formação que você tem e do contexto de trabalho que você vai ter. Então, não dá para dizer, eu acho que a gente não conseguiria nem estabelecer uma média, na verdade, para falar de Brasil, assim, diante de tanta heterogeneidade. Não, eu tô falando mais daqui de Goiânia mesmo, das outras cidades eu não tenho conhecimento. Porque do mesmo jeito que o valor da mensalidade também varia, o valor do professor também acaba variando, né? Eu sei que, por exemplo, especialização, geralmente a hora-aula, porque, por exemplo, eu já ministrei aulas em especialização assim como convidado. Pagam em média 100, 150 reais a hora-aula, 120 a 150 reais a hora-aula para você dar em especialização. Especialização é totalmente diferente o valor. Já acaba sendo um pouquinho mais e geralmente o valor... Especialização aqui é isso também, em torno de 150, 170. Especialização se paga melhor do que graduação. E aí depende se você vai estar ali, né, no corpo clínico, no corpo docente, né, da especialização, se você vai ser convidado e tudo mais. E tem também a parte de você ser concursado, né, de faculdades públicas. E aí o salário já aumenta, mas geralmente aí tem a parte que exigem dedicação exclusiva ou não. Aí o valor já aumenta. Existem editais aí que você consegue ver amplamente, né? Quando é universidade pública, o portal da transparência tá aí. O portal da transparência tá aí, para todo mundo ver. E aí tem os editais também das universidades, né? Que aí já aumenta bastante. E aí, quando a pessoa vai crescendo de carreira ali dentro, geralmente gira em torno de 8, 12 mil reais e vai aumentando. Né? Fora que a pessoa tem outros benefícios, é CLT, aí acaba sendo, né, também diferente isso. Tem outras coisas também. Isso, especialização geralmente não é CLT e graduação, sendo pública ou privada, é CLT, geralmente. Ou você é prestador de serviço também, como PJ também existe. Tem, mas é menos. Também existe. A gente segue essa... Gustavo, e a parte de laudo... Participação... de laudo. Ele falou a parte de laudo também. Eu estava olhando para ver se tinha esquecido alguma coisa. E a parte de laudo... Assim, você consegue aumentar os seus valores de laudo em cerca de 50%, 40%, 50% a mais o valor, mais ou menos isso. Que também a gente nunca faz um aumento de uma vez, né? Cobrava 30, vou cobrar 60 agora. Você vai aumentando aos poucos, né? Você vai aumentando aos poucos. Especialmente para quem já é seu cliente, porque senão ele não vai querer mais você, não. Não quer saber se Como assim? Aumentou 200%? Trago verdade. Isso, a gente vai fazendo um aumento gradativo, tudo na conversa. É isso aí.
Gente, muito obrigada, Gustavo. Obrigada pela participação. Fez bastante pergunta, Daisy. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada aqui para quem não assistiu, para quem tiver dúvidas e depois quiser rever. Muito obrigada, Mariana, por ter tirado aí a sua Obrigada, Mariana. para estar com a gente e responder as nossas perguntas aqui. Mais uma vez eu que agradeço, gente. Foi super legal. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Nos sigam aí no Instagram, porque já tem live também agendada para a semana que vem. E né, quem tiver Isa? dúvidas, pode mandar também para Mariana lá no direct. Pode mandar no inbox. Pode Pode mandar. mandar, eu já ia falar, manda as dúvidas lá no direct, manda no inbox, manda nos comentários da live. Pode mandar que a gente jura que a gente responde. Mais uma vez, muito obrigada, Mariana. E aí, semana que vem, pessoal, tem live com a doutora Maria Beatriz, do Rádio e Ação. Então, fiquem ligadinhos que vai ter novidade aí também. Um beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite.